Assista só comigo esse testemunho que vai abalar a sua fé e confirmar que Deus não desiste de ninguém. Era uma tarde de sábado e eu, já há meses afastado da igreja, tinha me envolvido com um grupo de amigos que só me levava para lugares que não edificavam. A praça, os bares, as conversas vazias. Tudo parecia divertido, mas no fundo, eu sentia um vazio que nada preenchia. Minha mãe, uma serva de Deus fiel, não falava muito, mas eu via os joelhos dela dobrados no quarto, ouvia os suspiros dela quando eu saía de casa. Até que um dia, numa reunião de jovens, ela ouviu uma palavra que mudou tudo: teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Deus vai puxar esse anzol no tempo certo. Eu não sabia disso, mas Deus já estava trabalhando. Até que, de repente, comecei a sentir umas coceiras no corpo. Primeiro, pensei que era alergia. Depois, vieram as bolhas, grandes, cheias de pus que ardiam como fogo. Os médicos disseram, é fogo selvagem, uma doença rara, sem cura. Minha mãe, mesmo com o coração partido, só dizia, Deus sabe o que faz. Eu, revoltado, gritei, se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo comigo? Até que uma noite, num desespero, fui parar num centro espírita. Lá, uma mulher me olhou e disse, você tem uma marca no corpo. Alguém está orando por você. Eu quase caí da cadeira. Como ela sabe? Pensei. Mas antes que ela pudesse continuar, uma voz dentro de mim falou, sai daqui. Eu saí correndo, como se algo me perseguisse. Quando cheguei em casa, minha mãe estava de joelhos, chorando. Ela me abraçou e disse, filho, Deus está te chamando de volta. No domingo seguinte, mesmo com o corpo cheio de feridas, eu entrei na igreja. Não aguentava nem ficar de pé. Mas quando o irmão começou a pregar sobre a misericórdia de Deus, algo dentro de mim quebrou. Eu caí no chão chorando, pedindo perdão. E então, algo sobrenatural aconteceu. Comecei a sentir um calor nas mãos, como se alguém estivesse passando álcool nas minhas feridas. Quando levantei, as bolhas estavam secando. Não foi instantâneo, mas a cada culto, a cada oração, a cura ia acontecendo. No dia do meu batismo, quando desci as águas em nome de Jesus Cristo, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. As marcas no meu corpo foram sumindo e hoje, olhando para trás, vejo que Deus usou até a doença para me trazer de volta. Minha mãe, que nunca desistiu de orar, hoje sorri e diz, Deus não deixa marca. Hoje eu sirvo a Deus com a minha família. Minha esposa, que também foi batizada, e meus filhos crescem no caminho do Senhor. Se Deus fez isso por mim, um homem que estava perdido, imagine o que Ele pode fazer por você. Fica firme. A obra que Deus começa, Ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Detalhes adicionais que enriquecem o relato, estilo CCB. 1. A oração silenciosa da mãe. Ela não gritava, não reclamava. Só orava. E Deus ouvia. Uma vez eu a vi de joelhos às 3 da manhã, com a Bíblia aberta em Salmo 51. Não precisei ouvir para saber que era por mim. 2. A luta espiritual no centro espírita. Aquela mulher tentou me hipnotizar, mas uma força me impediu de olhar nos olhos dela. Era como se uma mão invisível me puxasse para fora dali. Quando saí, senti um cheiro de enxofre. Nunca mais voltei. 3. A cura progressiva realismo? Não foi mágica. As feridas demoraram meses para sarar, mas a cada dia, eu via a mão de Deus agindo. Os médicos não acreditavam. Um deles disse, isso não tem explicação médica. Eu sorri e respondi, mas tem explicação divina. 4. O batismo como marco. Quando saí da água, senti como se um peso de anos tivesse sido tirado de mim. Comecei a falar em línguas, algo que nunca tinha acontecido antes. O irmão que me batizou disse, hoje o inferno perdeu um, e o céu ganhou um. E eu senti isso. 5. A família restaurada. Minha esposa, que antes não queria nem ouvir falar de igreja, hoje canta nos corais. Meus filhos, que poderiam ter seguido meu mau exemplo, hoje são jovens firmes na fé. A mesma mãe que orou por mim agora ora pelos netos. E Deus continua ouvindo. 6. Advertência final sem medo mas com amor. Se você está afastado, cuidado. O adversário é trapaceiro. Ele te dá prazer hoje para te roubar a alma amanhã. Mas se você voltar, Deus está esperando. Ele não desiste de ninguém. Eu sou a prova disso. Frase de impacto para fechar. Se Deus tirou um peixe do anzol do mundo e o colocou nas mãos do Pai, imagine o que Ele pode fazer com você. Não espere a doença, não espere a tragédia. Volte hoje. A porta da igreja está aberta e o coração de Deus também. Glória a Deus. Pessoa feliz levantando as duas mãos. 7. A prova da fidelidade. Quando Deus testou minha gratidão. Mas a história não acabou ali, irmãos. Porque Deus não nos salva só para nos tirar do fogo, Ele nos salva para nos usar.
Depois do batismo, pensei que tudo seria fácil. Agora sou batizado, tenho o Espírito Santo, as coisas vão melhorar. Mas o Senhor, na sua sabedoria, permitiu que eu passasse por uma prova que quase me fez duvidar. O desafio do emprego. 3 meses depois da minha conversão, a empresa onde eu trabalhava há 12 anos anunciou demissões. Eu era um dos nomes na lista. Como Deus? Eu acabei de voltar, acabei de me batizar. No meu coração, veio aquela pergunta perigosa. Será que foi por causa da igreja que isso está acontecendo? Mas naquela mesma noite, um irmão da congregação, um homem simples que trabalhava como pedreiro, me chamou num canto e disse: Irmão, o Senhor me falou algo para te dizer. O que eu tirei de você, eu vou devolver em dobro. Mas primeiro, eu quero ver se você confia em mim mesmo quando não entende. Eu não tinha como pagar aluguel, as contas estavam se acumulando, e minha esposa começou a chorar. E agora, o que vamos fazer? Mas lembrei da palavra daquele irmão. Resolvi não murmurar. Em vez de reclamar, fui para a igreja na quarta-feira à noite, ajoelhei no banco dos fundos e disse: Senhor, se o Senhor tirou, é porque o Senhor vai dar. Eu não vou voltar atrás. A providência que veio de onde não esperava. 2 dias depois, um cooperador que nem conhecia direito me chamou. Irmão, você sabe mexer com o computador? Um pouco, por quê? Tem uma vaga numa empresa aqui perto. O dono é nosso irmão em Cristo, e ele precisa de alguém urgente. O salário é melhor do que o seu antigo. Hoje trabalho lá há 5 anos. Não foi sorte. Foi Deus provando que quando a gente fica firme, Ele não nos abandona. 8. O milagre que veio depois da obediência. Mas Deus não parou por aí. Porque quando a gente obedece, Ele faz mais do que a gente pede. Lembram que eu tinha falado do fogo selvagem? Pois é, depois do batismo, as feridas começaram a secar, mas ainda doíam muito. Os médicos diziam que eu teria que conviver com as marcas pelo resto da vida. Mas numa sexta-feira, durante o culto de oração, o irmão que presidia falou: Tem alguém aqui que está com uma doença de pele. Deus está dizendo que hoje é o dia da cura. Eu não fui para frente. Fiquei com vergonha. Já estou melhor, não preciso incomodar. Mas um irmão que sentava do meu lado me cutucou. Isso é para você, irmão. Vai lá. Relutei, mas levantei. Quando o irmão impôs as mãos em mim, senti um calor forte nas costas, como se alguém estivesse passando uma toalha quente nas feridas. No outro dia acordei e as crostas tinham caído. Não ficou nem cicatriz. O médico que me acompanhava há anos, quando viu, só balançou a cabeça. Isso não tem explicação. Você deveria ter marcas para sempre. Eu sorri e respondi: Tem sim, doutor. O nome disso é Jesus. 9. A maior vitória, ver minha família na obra de Deus. Mas a maior bênção não foi a cura, não foi o emprego. Foi ver minha casa se tornar um altar. Minha esposa, que antes dizia que igreja era coisa de fanático, hoje é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela conta que enquanto eu estava afastado, ela orava escondido no quarto, com medo de eu zombar. Deus ouviu minhas lágrimas, ela diz. Meu filho mais velho, que tinha 14 anos quando eu voltei para a igreja, hoje é cooperador dos jovens. Ele mesmo me disse: Pai, se o Senhor não tivesse voltado, eu não estaria aqui hoje. Obrigado por não desistir. E a menor, que nem tinha nascido quando eu me afastei, hoje com 9 anos já sabe decorado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é obra de Deus, irmãos. Não foi eu, não foi minha esposa, não foi a igreja. Foi Deus restaurando o que o inimigo tentou destruir. 10. A lição que Deus me ensinou e que eu quero deixar para você. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi nesses anos, seria isto. Deus não desiste de você. Eu pensei que estava perdido, mas Ele me fisgou como um peixe e não me soltou. Se você está afastado, Ele está te chamando agora. 2. A oração dos justos pode muito. Minha mãe orou por anos sem ver resultado. Mas Deus ouviu. Não pare de orar pelos seus. 3. A obediência vem antes da bênção. Eu queria a cura antes do batismo. Deus disse: primeiro entre nas águas. Não adie sua decisão. 4. O inimigo ataca mais quando você está perto da vitória. Perdi o emprego depois do batismo. Mas foi justamente ali que Deus mostrou seu poder. Não murmure na prova. 5. A maior bênção não é o milagre. É a presença de Deus. Hoje eu não tenho mais fogo selvagem. Tenho um bom trabalho. Minha família está na igreja. Mas o melhor de tudo é saber que meu nome está no livro da vida. Palavra final com urgência e amor. Se você está aqui hoje e sabe que não está bem com Deus, não espere a doença, não espere a tragédia. O anzol da graça está estendido para você agora. Basta você dizer: Senhor, eu volto. E se você já é batizado, mas está frio, acorde. Deus não te salvou para você ficar parado.
Ele te salvou para você servir. A obra que Deus começou em mim, Ele terminou. E Ele vai terminar em você também. Mas você precisa ficar firme. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Notas para quem vai usar este testemunho. Para jovens, destacar a parte da influência dos amigos, eles riam de mim na praça, mas hoje veem minha vida transformada. Para casais, enfatizar a restauração familiar, minha esposa orava escondido, hoje cantamos juntos. Para enfermos, mostrar que Deus cura no seu tempo, primeiro a alma, depois o corpo. Para a congregação em geral, lembrar que Deus usa até as provas para nos aproximar dele, desemprego, doença, aflição. Frase de impacto para redes sociais, se for adaptar, de nunca mais vou na igreja, eu e minha casa servimos a Deus, essa é a obra do Senhor. Hashtag fica firme, hashtag Deus não desiste de você. E foi assim, irmãos, que a minha vida mudou para sempre. Mas eu não posso terminar este testemunho sem contar um detalhe que muitos não sabem, porque é naqueles momentos que a gente acha que não tem mais jeito, que Deus mostra que Ele é Deus. A provação que veio depois da vitória. Depois que eu fui batizado, pensei, agora tudo vai ser fácil. Mas o adversário não desiste tão rápido. Uns 3 meses depois do meu batismo, o fogo selvagem voltou. Desta vez mais forte. As bolhas apareceram de novo, e o médico falou, isso aqui é crônico. Você vai ter que conviver com isso. Mas eu já tinha aprendido uma coisa, Deus não faz obra pela metade. Lembro que estava no culto de quarta-feira, e o irmão que estava pregando falou assim, tem gente aqui que acha que Deus esqueceu dela. Mas Deus não esquece de ninguém. Ele só está preparando a tua vitória de um jeito que ninguém vai duvidar que foi Ele. Naquela noite, eu não consegui ficar de pé para orar. As pernas doíam, o corpo ardia. Mas eu me ajoelhei ali mesmo, no banco, e disse, Senhor, se o Senhor me curou uma vez, o Senhor pode me curar de novo. Não é pela minha força, é pelo teu nome. E sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, um irmão que nem me conhecia direito chegou perto de mim e falou, Deus me mandou te dizer, o fogo que queimou teu corpo, eu vou apagar. E onde tinha cinza, eu vou fazer brotar vida. Eu não entendi na hora. Mas na segunda-feira, quando eu acordei, as bolhas tinham secado. E em uma semana não sobrou nem cicatriz. O médico que me acompanhava há anos olhou para mim e disse, isso não tem explicação médica. O que você está fazendo diferente? E eu respondi, estou servindo a Jesus. A vitória que ninguém podia explicar. Mas não parou por aí. 2 anos depois, eu estava desempregado. Minha esposa grávida, as contas atrasadas, e o desespero batendo na porta. O adversário veio com tudo, viu? Deus te abandonou de novo. Mas eu me lembrei da palavra que a minha mãe tinha recebido anos atrás, Deus não deixa marca. Então, eu fui para a igreja na quarta-feira, mesmo sem dinheiro para passagem. E naquele culto, um irmão se levantou e disse, tem alguém aqui que está precisando de um emprego. Deus vai abrir uma porta até sexta-feira. Na sexta-feira de manhã, o telefone tocou. Era uma empresa que eu tinha mandado currículo há 6 meses. Eles falavam, a vaga é sua. Pode começar segunda. Hoje, irmãos, eu tenho minha casa, meus filhos são batizados, e minha esposa serve a Deus comigo. Deus não só restaurou como deu em dobro. O que eu aprendi nesses anos? Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está perdido, Ele está trabalhando. 2. A oração dos pais tem poder, minha mãe orava em silêncio, e Deus ouviu. 3. A prova vem depois da bênção, o adversário não gosta de ver a gente feliz, mas Deus é maior. 4. Fidelidade é a chave, não é só ser batizado, é permanecer. 5. Deus não faz obra pela metade, se Ele começou, Ele vai terminar. Um recado para quem está lendo. Se você está passando por uma luta hoje, seja doença, desemprego, família desunida, ou até mesmo afastado de Deus, não desista. Deus não te salvou para te abandonar. Ele te salvou para te transformar. E se você ainda não conhece Jesus, hoje é o dia. Não espere a tragédia chegar. O anzol da graça está estendido para você agora. Deus está te chamando de volta. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Notas para uso em cultos ou redes sociais. Para jovens, de nunca mais na igreja, a servo de Deus, a graça de Deus é maior que qualquer rebeldia. Para enfermos, Deus cura. Às vezes é instantâneo, às vezes é um processo. Mas Ele sempre cura. Para desempregados, Deus abre portas onde não tem saída. Confie. Para famílias, se a sua família está desunida, ore. Deus restaura o que o inimigo roubou. Frase de impacto para redes. Deus não só tira do lixo, Ele te coloca no trono. Hashtag fica firme, hashtag Deus não desiste.
A obra que Deus começa, Ele termina. O irmão se levanta, ajusta o microfone e olha para a congregação com um sorriso sereno, mas firme. A voz está calma, mas as palavras pesam como pedra de moinho. Irmãos, eu poderia terminar aqui, mas o Espírito Santo me diz que tem mais. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não para na metade. E essa história não é só minha, é de muitos aqui que estão ouvindo e pensando: será que Deus ainda pode me usar? 6. A marca que Deus não apaga, mas transforma. Depois que eu fui batizado, as feridas do fogo selvagem começaram a secar. Não foi de um dia para o outro, foram meses de curativos, pomadas e oração. Todo dia minha mãe passava álcool, e eu sentia aquela ardência, mas dessa vez era diferente. Porque agora eu sabia, aquele fogo que queimava minha pele era o mesmo que tinha queimado meu coração de rebeldia. Um dia, o médico olhou para mim e disse: isso aqui vai deixar marca. Cicatriz grande. Eu só respondi: doutor, pode deixar. Deus não deixa marca no que Ele cura. E não deixou. Hoje, se você olhar meu braço, vai ver só uma linha fina, quase imperceptível. Mas o que Deus apagou mesmo não foi a cicatriz da pele, foi a mancha da desobediência, o peso da vergonha, a lembrança daqueles dias na praça, ouvindo música que envenenava a alma. Porque Deus não só cura, Ele restaura. 7. O anzol que não solta mais. O irmão faz uma pausa, olha para o chão, como se estivesse revivendo a cena. Sabe, irmãos, depois que eu voltei para a igreja, eu pensava muito naquela palavra que a irmã tinha dado para minha mãe: teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Um dia eu estava lendo a Bíblia, porque agora eu lia, não só carregava o livro debaixo do braço, e caiu em Amós 4:2, onde fala: o Senhor Deus jura pela sua santidade que eis que vem sobre vós dias em que vos levarão com anzóis, e aos últimos de vós com anzóis de pesca. Aqui eu entendi, Deus não me fisgou para me jogar fora. Ele me fisgou para me limpar, me preparar e me usar. E foi aí que eu comecei a servir. Primeiro, arrumando cadeiras. Depois, ajudando na limpeza do templo. Então o cooperador me chamou. Irmão, você quer ajudar na classe de jovens? Eu quase caí para trás. O mesmo que tinha dito para a mãe que nunca mais pisaria na igreja? O mesmo que tinha ido parar no centro espírita? Mas o irmão só olhou nos meus olhos e falou: Deus não vê o que você foi. Ele vê o que você vai ser. Hoje, graças a Deus, eu sou cooperador. E toda vez que eu vejo um jovem chegando tarde, ou com aquele olhar de quem não quer estar ali, eu me aproximo e falo: irmão, eu já estive no teu lugar, mas Deus tem um anzol com o teu nome. E sabe o que é mais lindo? Muitos deles ficam. 8. A prova que veio depois da vitória. A voz fica mais séria. O irmão segura o púlpito com as duas mãos. Irmãos, não pensem que depois do batismo a vida vira um mar de rosas. O adversário não gosta de ver a gente feliz. 2 anos depois que eu tinha voltado, minha mãe adoeceu. Câncer. Os médicos deram 6 meses. Eu me lembro de entrar no quarto do hospital, ver ela tão frágil e pensar: Deus, por quê? Eu já não passei por tudo isso? Mas aí, ela abriu os olhos, me olhou e disse: filho, não chora. Se Deus me levou até aqui, Ele vai me levar até o fim. E se Ele me levar, você continua firme. Porque a obra não é minha, é dele. E foi aí que eu entendi: Deus não tira a prova, Ele nos dá força para passar por ela. Minha mãe sarou. Os médicos não entendiam. Os exames davam negativo. E ela, com aquele sorriso, só dizia: Deus não faz obra pela metade. Hoje ela está aqui, sentada na 3ª fileira. Glória a Deus. 9. O recado que Deus me deu para você. O irmão se inclina para a frente, como se estivesse falando olho no olho com cada pessoa. Eu poderia terminar aqui, mas o Espírito Santo está me dizendo que tem alguém aqui hoje que está exatamente onde eu estava. Tem jovem que está pensando em sair da igreja. Não sai, irmão. O mundo oferece prazer, mas não oferece paz. Tem mãe que está chorando pelo filho afastado. Não para de orar. Deus ouve o clamor dos que choram em secreto. Tem enfermo que está desanimado. Não desiste. A cura pode demorar, mas ela vem. Tem irmão que acha que já fez coisa demais que Deus não perdoa. Mentira do inimigo. Se Deus perdoou um ladrão na cruz, Ele perdoa você. Deus não olha para o teu passado. Ele olha para o teu coração. E se você está aqui hoje, é porque o anzol da graça já te fisgou. Só não solta o pé. Fica firme. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. 10. A última palavra é de gratidão. O irmão fecha os olhos, levanta as mãos e a voz embarga. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. De um rebelde, Ele fez um servo. De um doente, um curado. De um filho pródigo, um cooperador.
Hoje eu tenho uma família restaurada, uma mãe que ora por mim, uma igreja que me acolheu, e uma certeza no coração: Deus não desiste de ninguém. Então, se você está passando por alguma luta hoje, levanta a cabeça. Porque o mesmo Deus que me tirou do lixo e me colocou no trono pode fazer o mesmo por você. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Frases para compartilhar, redes sociais cultos. Deus não te salvou para te abandonar. Ele te salvou para te transformar. Hashtag fica firme. O anzol da graça já te fisgou. Não solta o pé. Hashtag Deus não desiste. Se Deus curou um leproso, abriu o mar, ressuscitou Lázaro. O que faz você pensar que ele não pode resolver o teu problema? A prova vem depois da bênção. Mas se Deus te abençoou, ele também te guardará. Hashtag confia. Mãe que ora, filho que volta. Deus ouve o clamor dos que choram em secreto. Notas finais para uso na CCB. Para cultos de jovens, enfatizar a tensão entre o mundo e a igreja, praça versus templo, mostrando que a felicidade verdadeira está na obediência. Para cultos de cura, destacar que Deus cura de várias formas, às vezes instantâneo, às vezes processual, mas sempre com propósito. Para famílias, mostrar o poder da oração dos pais e a restauração familiar como sinal da fidelidade de Deus. Para cooperadores, usar como exemplo de como Deus usa até os nossos erros para abençoar outros. Frase de encerramento para o culto. Se Deus fez isso na vida desse irmão, Ele pode fazer na sua. A questão não é se Deus pode, é se você vai ficar firme até ver a obra concluída.